Um engenheiro de telecomunicações entrou para a área de empreendedorismo. Explica-nos ainda essa trajetória. Eu acho que eu sempre fui um bocadinho vítima das circunstâncias à minha volta. E parte disso é culpa do meu pai. Como é que é a gestão de uma empresa familiar? Há cursos de formação profissional para empresas familiares. O estrangeiro também não quer pôr aqui o seu investimento porque depois não tem como tirar. Eu discordo um bocadinho. Sejam bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que fala sobre empreendedorismo, gestão e o dia a dia dos nossos empreendedores. E como sempre, eu sou Edson Cardoso. Eu sou o Fábio Almeida. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Nós vamos ter aqui um bom programa porque o nosso convidado é top, não é? Topíssimo! Topíssimo! Tem aqui conteúdo fantástico e nós vamos ter muito gosto em partilhar com vocês, mas antes disso tem aquilo que já é ritual, não é? Tem que subscrever o canal, tem que dar o like, tem que compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque se vocês não fizerem isso, o que é que vai acontecer, Edson? Vamos falir. E aí vai ser duro, né? A gente não pode falir, porque estamos a trazer realmente um conteúdo de muito boa qualidade, um conteúdo angolano, falamos de tu para tu, a gente entende exatamente o que está a ser dito aqui e nós temos essa missão de trazer bom conteúdo. Então, antes de nós começarmos o nosso programa e antes de apresentarmos o nosso convidado, deixa-me também aqui agradecer os nossos patrocinadores. Estamos a falar da Clínica Dentária Odontocare, a melhor clínica dentária do país, que é ter dentes bonitos, branquinhos, bem cuidados, bem alinhados. É tudo na Odontocare. O Edson também, ele também é usuário e pode atestar que sim. Eu também atesto na Ascento, que ele também vai falar e vai dar a conhecer, porque como é que é? Eu sinto, eu aprovo. Portanto, como é que é? Quem é que é a nossa segunda patrocinadora, Edson, se faz favor? É a Ascento Aromas, a maior e melhor empresa de aromatização da Angola e arredores. E os nossos clientes é que confirmam, porque quando eles sentem, eles aprovam sempre. Muito obrigado. E hoje, como o Fábio disse bem, temos aqui um convidado de grande gabarito. Mas é grande mesmo, pela experiência profissional que nós temos aqui, e passo aqui a ler um bocadinho só. É desde 2009 que está no mercado, já passou por diversas áreas. Estamos a falar de obras, fiscalização, fábrica, indústria nesse caso, já foi também fiscalizador a nível de obras de construção, está agora neste momento com o Turismo Limitada, que está com a Café Sorrisos e a Eia Lodge, que é uma pousada muito ótima, muito bonita nos Ramires. E bem-vindo, Edgar Ferreira, mais conhecido por Kiko. Kiko, bem-vindo ao Business Sem Limite. Muito Kiko. obrigado e começo logo a dizer que estou sem palavras porque a vossa introdução é realmente sem limites. Já deu para perceber que isto vai ser engraçado, isto vai ser bom. Tem que apertar aqui o cinto, vai ser muito bom. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui. Gosto do vosso programa, gosto daquilo que vocês estão a fazer. Já sou fã do vosso trabalho individualmente, tanto nas respectivas empresas, e realmente é um prazer estar aqui hoje e poder compartilhar com vocês a minha experiência daquilo que é empreendedorismo em Angola. Muito obrigado, Kiko. Este sentimento é recíproco. Falo já em nome também do Fábio. Com certeza. E ajuda-me ainda a perceber que eu estou aqui com uma dificuldade nesse enquadramento. Um engenheiro de telecomunicações entrou para a área de empreendedorismo como fiscal, começou como fiscal de obra e foi escalando até hoje de ter a Eia Lodge, que é uma pousada, e o Café Sorriso. Explica-nos ainda essa trajetória, essa mudança. A fábrica, ou seja, tu tens uma experiência e um currículo invejável e muita história, muita experiência para contar. Eu acho que eu sempre fui um bocadinho vítima das circunstâncias à minha volta.
E parte disso é culpa do meu pai, que sempre foi muito arrojado. E sempre criou, empreendeu. E depois era tipo, bem, olha, já está a passar por assim uma coisa, agora tu aguenta-te. E foi sempre um bocadinho isso comigo e com os meus irmãos também. Então eu, quando eu estei fora, e vi fora a parte da minha infância e adolescência, quando regressei para Angola, vinha com estudante de engenharia de telecomunicações e vinha para começar a fazer um estágio, começar a trabalhar e entrar para o mercado de trabalho e tudo mais. Entretanto, comecei por ajudar o meu pai, que ele já tinha a empresa de fiscalização de obras, e comecei por ajudá-lo, porque tínhamos operações tanto em Angola como na Namíbia. Então eu já falava inglês, e então era uma questão também de ajudar e contribuir. Depois vou para as telecomunicações, onde trabalhei durante 2 anos. Foi um bom projeto, aprendi bastante, tive uma ótima experiência, mas depois o chamado veio. Temos negócios de família, alguém tem que segurar as coisas. E foi quando eu saio da empresa de telecomunicações e abraço o projeto de uma fábrica de águas, que já funcionava. Na altura, estamos a falar de 2009, 10, foi quando começou a febre das fábricas de água. Houve muitas empresas na altura a abrir fábricas de água. E nós fomos uma delas, estávamos ali na zona de Catete, e precisávamos desenvolver aquilo. Pronto, nós começamos, tínhamos uma produção muito pequena, e servíamos localmente, e em Luanda era para mim 2 clientes, não tínhamos assim uma grande produção. Só que no processo de melhoria da fábrica, precisávamos de fazer um revamp da fábrica. Veio a crise de 2014 e foi a minha primeira experiência com crise, que o mercado ficou sem dólares, não conseguíamos importar nada, não conseguíamos fazer nada, e eu fiquei com um projeto a meio. Tinha parte da maquinaria aqui por instalar e parte da maquinaria por vir. Então, pronto, o projeto depois parou, tivemos que nos desfazer das máquinas e o espaço ficou, e pronto, e agora partimos para o próximo capítulo, próxima coisa. Na altura a empresa de fiscalização continuava a funcionar, então eu já estava, de certa forma, nunca deixei de colaborar com a empresa de fiscalização, sempre na área administrativa. Aí então comecei realmente a assumir a empresa por completo naquilo que é a questão administrativa, e eventualmente 2 anos depois assumi a empresa como diretor-geral. Aí já não tínhamos obras tão grandes. Enquanto fui diretor-geral ainda conseguimos mais 2 obras, que foi já aqui depois de 2015 até 2019. Entretanto também tivemos aqui na confusão, tentámos sair ou empreender novamente com estruturas metálicas, a construção de estruturas metálicas. Tivemos também durante 2 anos a fazer muitas obras, mas depois com a importação, porque era tudo importado, a dificuldade de importação também estagnou o projeto. E depois disso foi só mesmo fiscalização e projetos de engenharia e por aí fora, até 2018, 19, quando as coisas também começaram a morrer. Confesso que foram quase 9 anos a trabalhar para o Estado, ou no caso a ser prestador de serviço para o Estado, e fiquei cansado. O Estado tem a fama de pagar devagar e dar muito trabalho, não é? Paga devagar, paga bem, mas paga devagar. Mas a logística, o stress é grande. E depois de quase 10 anos nisso, eu estava um bocadinho cansado. Foi quando eu decidi, está na hora de parar um bocadinho e tentar algo realmente para trabalhar no mercado, sem depender do Estado. E desde 2019 temos tentado isso. O que é que nós podemos fazer que está fora do âmbito do Estado? E vamos ao mercado mesmo, botar no mercado. Que, acho que por vossa experiência vocês sabem, é muito mais difícil. Contratos com o Estado são muito bons, pagam muito bem, mas estar no mercado e depender de clientes e lutar pelos clientes e ser relevante no mercado é muito mais complicado. Então, desde 2019 começamos isso. 2020 veio o Covid
e tinha na altura já um projeto em curso, que era um projeto de um bar lounge, que começou a ser feito em finais de 2018, tivemos ali um ano em obras e preparação. 2020, quando íamos abrimos na verdade. Sim, que eu lembro-me que ainda fui. Certo, certo. Abrimos numa sexta-feira e sábado, e na quarta-feira o país fechou, Covid. Isso. E o projeto Foi foi lindo, para né? baixo. Tentamos abrir novamente já ali a meio do ano, julho, agosto, acho que houve aí uma abertura nessa altura. Mas depois também tivemos ali um episódio de Covid, que alguém que teve no espaço tinha contacto com alguém que tinha assumido que tinha Covid, e havia aquele estigma todo. E eu lembro-me que eu estava num almoço de família, aliás, almoço de família que tinha sido convidado pela primeira vez, e ligam-me e eu estou a ver mensagens a rolar nos grupos, e um dos amigos meus, olha, eu tive contacto com a pessoa tal que diz que tem Covid, e eu já não sabia se respirava bem, se respirava devagar, se ficava com medo. Tive que me ausentar ali rápido, porque nós não sabíamos o que era o Covid na altura. Exato. Então pronto, o projeto não avançou, mas depois, finais de 2020, surgiu um convite para para gerir um espaço de cafeteria pequeno. E um bocadinho sem experiência na área de cafeteria, pronto, avancei, abracei o projeto, e já vamos há 3 anos, nasceu o Café Sorriso. Daí, entretanto, se calhar convém recuar um bocadinho. Já em 2014 nasce a Turismo, que é a empresa que temos hoje, que começa com o projeto do EA Lodge no Ramires, que é uma pousada, que era uma pousada que já teve um bocadinho mais de pompa na altura, começamos nessa altura, 2014, e ela sempre funcionou até hoje, e funciona até hoje. Por acaso é um projeto bom, um projeto estável. Eu daqueles projetos que tu dizes, estou satisfeito com... E com uma vista brutal, né? Mais ou menos, mais ou menos. O Ramires, infelizmente, não é o melhor local para se fazer praia e turismo. Tem alguns pontos. O Ramires começou com uma vila pesqueira. E depois foram para lá pessoas que vieram das províncias, isso na altura dos anos 90, e então ela desenvolveu-se um bocadinho sem objetivo próprio. E hoje começa a dar-se alguma identidade ao Ramires. Temos visto algumas coisas a abrirem, mas se calhar infraestruturas logísticas do governo. Temos o Instituto de Pescas, a Escola de Pescas está lá. Tivemos agora também o controle naval nacional, que também tem lá a base. Então começa a ter ali algumas estruturas governamentais que provavelmente irão futuramente a suporte à zona do Ramires. Esperemos que sim. Não, é porque basicamente o nosso turismo não desenvolve por falta de infraestruturas, vias de acesso para começar, outras infraestruturas que servem o próprio turismo. Estamos a falar de restaurantes, bares, outro tipo de negócios que talvez possam sustentar. A gente vê isso quando faz, por exemplo, viagens para as províncias de carro. Tem que ir de uma província a outra direto, porque no entretanto não existe bombas de gasolinas, não existe uma série de serviços que poderiam sustentar o turismo de uma forma diferente, né? E vocês acabam por sentir também isto. Certo. Acabam por levar por tabela, não é? Sim, falando especificamente da zona do Ramires, há um potencial. Eu sempre fui muito, e sou muito crítico do empresariado local. Eu acho que podemos todos criticar o governo pelos seus déficits, e estão lá todos, são bastante visíveis, mas há uma responsabilidade do empresariado local que não é muito falado. Ramires tem um potencial porque é a primeira vamos dizer assim, a primeira comuna a entrar para Luanda. A maioria dos caminhões e carrinhas frutícolas, agrícolas que vêm da Zona Sul param no Ramires. O Ramires tem um mercado que abastece uma boa parte de Luanda. Então existe ali um potencial de transformação, existe um potencial logístico para o produto que vem da Zona Sul do país. Para quem vai
para a zona de Cabo Ledo, que é muito mais turística, não é? Quem sai de Cabo Ledo e tem que fazer compras, o primeiro local que encontra é o Ramires. Ramires tem uma ótima localização para quem quer criar centro logístico para isso, mesmo para turismo. Até para mão de obra, para quem quer trabalhar em Cabo Ledo. O Ramires Exato. e a própria comunidade de Cabo Ledo são ótimos locais para sangariar isso. Mas nada disso vai desenvolver se não tiver uma boa base de educação. Se a educação for deficitária, não vai haver mão de obra, não vai haver negócio, não vai haver nada disso. Então tudo vai começar aí por, se calhar, orientar aquela zona para um propósito. Se for o turismo, que seja esse, mas tem que haver uma base muito bem preparada. Ok. E como é que é a gestão de uma empresa familiar? E depois tens também o teu negócio próprio, que é o Café Sorriso. E como é que se faz essa separação, uma vez que os teus irmãos acabam por também estar envolvidos na gestão ou não? Como é que é feito esse processo? Eu recentemente descobri que a gestão familiar de empresas tem um curso de formação profissional. Há cursos de formação profissional para empresas familiares. Ah, sério? Porque elas atendem a uma dinâmica diferente das empresas normais. A questão da herança, a questão da liderança. Então hoje tu já tens cursos para isso. No nosso caso, nós tentamos ter um planeamento estratégico familiar, mas obviamente a execução é quem está à frente. Hoje, como irmãos, cada um tem a sua área de trabalho individual, mas depois temos uma área própria. A nossa área sempre foi imobiliário, a gestão de imobiliário, e aí onde nós traçamos metas e estratégias em conjunto. A execução não tem tanta execução operacional, assim por dia a dia, porque o imobiliário é um negócio que tu podes funcionar de forma a longo prazo. Então, arrendamentos, investimento, é tudo a longo prazo. Então, tu não tens tanta intervenção operacional diária para isso. A não ser que estejas a gerir alojamento local, ou apartamentos, ou renda, por aí. E mesmo renda não é assim tão operacional. Então, é possível fazer uma linha e dizer, olha, eu tenho tempo de fazer o que é meu e tenho tempo de fazer aquilo que é nosso. Então, é possível separar isso. Porque basicamente, eu também não sei como é que está a questão da sucessão, da maneira como vocês organizam, mas trazendo aqui à mesa o exemplo da família Azevedo, não é? Eles têm a holding e depois as miúdas, cada uma tem o seu próprio negócio, com o maior destaque para a Cláudia, acho eu, que é que depois vai pegando para os restaurantes que estão mais famosos e as lojas de roupa também e tudo mais, e acaba por ter uma dimensão maior que as irmãs, mas elas são todas, rodam pelo conselho de administração da holding, acho que no espaço de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, e uma delas vai gerindo sempre a cada como é que eu posso dizer? Ou seja, a presidência vai rodando entre elas e vão vendo dessa forma, porque é um património que precisa ser cuidado, não é? Usando aqui exemplos extremos, eu vi uma notícia há tempos que era não sei se vocês conhecem o Carlos Slim, Sim. que é o indiano. Não, é do o mexicano. Exato. Que é das telecomunicações. Telecomunicações, que é o mais rico do México. E estavam com um problema, a notícia falava de um problema que eles têm agora de sucessão, porque os filhos do Carlos Slim, todos eles foram preparados e estudados para assumir o império familiar, e começam a fazer isso agora, porque ele começa a fazer o processo de sucessão agora, mas os netos não. Então eles começam a falar agora de um problema que tem a camada mais jovem, que obviamente cresceram com um conforto financeiro que lhes permitiu escolher, se calhar, um caminho profissional mais leve.
Então nenhum deles está orientado, traçado para gerir a empresa. E eles começam a falar disso hoje. Estamos a falar de a geração deles que está com 19, 20, 25 anos. Então eles estão a fazer a primeira transição e já começam a preparar-se ou preocupados com a segunda transição, que provavelmente vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos. Nós em Angola não temos uma cultura de sucessão. Não temos. Temos vários exemplos de hoje que vamos ver de pessoas que morrem e depois há uma luta entre os herdeiros para ver quem é que fica com o quê. E isso tem sido muito recorrente, porque a geração dos nossos pais e avós não cria o hábito ou que não cria a cultura de dizer, olha, isto é que eu vou deixar, isto é para quem, isto é para tal, ou então, olha, estas são as regras, isto vai ficar dentro de uma empresa, vocês vão ter que gerir desta maneira, porque há sempre alguém a vir por baixo. Alguém criou, alguém vai herdar e por aí fora. E diz sempre que a primeira geração cria, a segunda geração mantém e a terceira destrói. Exato. Pois, então é preciso evitar isso. E se nós não mudamos cá a nossa cultura e os nossos mais velhos perceberem que têm que preparar a sucessão enquanto em vida ainda, não é como antigamente, bem, quando eu morrer eles vão se entender e todo mundo está bem e eles são meus irmãos e pois principalmente temos a situação, né, como é que se diz, se és angolano tens filho, tens irmãos de parte de pai, de parte de mãe. Então mais ainda nesta situação que é muito importante perceber, ok, o que é que está a ser feito e deixar claro já desde cedo, olha, isto é para aqui, isto é para ali, é isto que eu estou a fazer, isto que eu não estou a fazer, e os cotas realmente terem um bocadinho de aposentadoria com qualidade, senão chegam àquela fase de 70, 80 anos e ainda estão a gerir problemas, estão com a mão na massa e estão a gerir problemas emocionais, problemas de que não, agora quem é que tem, quem é que fica e não devia. Isto por acaso é tão verdade, isso é tão cultural que eu comecei-me a rir porque lembro-me de uma conversa que estava a ter com a minha mãe e naturalmente a minha mãe é engenheira, uma profissional brilhante, mas é engenheira, então ainda por cima é matriarca, tem uma postura mais conservadora. E eu a falar, não, mas as meninas, eu tenho 3 filhas, não, sim, mas as meninas vão ser empresárias, elas não têm muito por onde... Não, mas não digas isso, tu não podes definir o que elas vão ser, deixa elas viverem. Não, mas elas vão ser isso. Ou seja, ainda é um choque muito grande a nível cultural, se calhar numa cultura mais árabe ou mais, como é que eu posso dizer, mais madura nesse aspecto, seria um processo tranquilo estar a falar sobre transição e dizer, não, este aqui, o caminho é este, meio sem, claro, sendo uma ditadura, não há muita democracia no que será, porque está-se a criar isto, precisa-se de dar-se continuidade, precisa-se de ter a família, ter o investimento em mãos familiares para que realmente possamos criar aquelas dinastias, aquelas famílias ricas que vão perdurar durante muito tempo, não é? E nós vamos ver ainda aqui na nossa vivência, aliás, já temos visto, grandes pessoas, ou que foram grandes pessoas e grandes empresários outrora, que morrem e depois vemos o império a desmoronar. Porque as famílias não se entendem, porque as coisas não estavam bem definidas, e isso nós estamos a ver ainda. Vamos ver ainda isso durante algum tempo. Então não é uma coisa que vai se mudar do dia. Exato, nós estamos no processo, né? Exato. E diz-me uma coisa, como é que é pulares de área em área? Tu achas que ainda estás a descobrir-te ou tu achas que eu já tenho quase a certeza e que é meio que tudo transversal, tu só vais mudar depois a parte operacional, porque a nível de gestão existe ali uma espécie de uma simetria em todos eles e tu sendo um gestor de topo consegues rapidamente casar nos vários sítios. Há uma vertente de aprendizagem que tu nunca podes parar, não podes deixar morrer.
Se és empreendedor, tens que aprender todos os dias. Todos os dias. Então, eu sempre tentei focar-me naquilo que é gestão. Como é que é gerir um negócio? Independentemente do tipo de negócio, como é que é gerir um negócio administrativamente? Que processo é que tens que ter? Como é que os processos devem ser criados? Que tipo de pessoa é que tens que ter? Qual é a dinâmica que a empresa tem que ter? Qual é o momento que a empresa em que momento é que a empresa tem que estar em certas alturas? Então, são coisas que tu, com experiência, vais adquirindo, mas para todos os negócios muda literalmente, muda um bocadinho, mas não é assim tanto. O que é que realmente muda é a essência do negócio. Vender comida não é uma coisa que vender quartos, não é uma coisa que prestar serviço de consultoria. Cada uma delas tem a sua dinâmica, certo? Então, mas se a tua empresa estiver organizada por trás, a nível daquilo que é o suporte do funcionamento da empresa, descobrir o que é a empresa, o que é que a empresa pode e quais caminhos seguir, para mim é onde está o desafio, para mim é onde está a pica, vamos dizer assim. Descobrir como as coisas funcionam e qual caminho seguir e como desbravar aquele caminho, é aquilo que me move como empreendedor. Então, a primeira coisa que eu tento sempre fazer na empresa é ela tem que ter funcionamento. Como é que ela funciona aqui atrás? Okay? Porque quando a oportunidade aparece, tu só precisas de, olha, passa para trás e alguém vai executar. Como empreendedor, eu pessoalmente tenho uma característica que é eu quero executar. E acho que uma das características que é muito comum dos empreendedores que é eu quero executar. E muitas vezes sem pensar no como é que vai ser executado, quais são as repercussões, quais são as consequências. Não, é para passar o negócio, atiramos de cabeça e nós queremos fazer. Isso é muito bonito quando estás a começar. Mas depois quando já tens equipa, quando já tens salários para pagar, quando já não podes ser tão ousado, tão atrevido. Então tens que realmente ser um bocadinho mais cauteloso naquilo que estás a fazer. Então tu que meio que descobres o equilíbrio entre eu tenho que arriscar, mas ao mesmo tempo tenho que ser cauteloso. E então essa é a base. Depois o resto é aprender. Como é que isso funciona? Expõe-te. Vai aos sítios. Eu lembro há 2 anos atrás, depois de ter entrado aqui na questão da cafetaria e ter realmente abraçado o projeto e ter começado a pesquisar e aprender mais como é que funciona, eu já não consigo ir a nenhum restaurante, nenhum café sem perceber o que é o funcionamento. É tão automático, tu vais a qualquer lado e tu estás ali a ver bem como é que isso funciona, porque é que eles fizeram aquilo, isso está a ser mal feito, ele não deve ter feito isso. E depois tu sabes as regras agora, tu sabes o que é que não deve ser feito, tu sabes onde é que as coisas têm que estar. Tu tens preparo, então tu já começas a apontar, a dizer aqui está mal, isso não está bem, isso é mal feito e por aí fora. Hoje, por estar dentro da hotelaria e da cafetaria e da restauração, pronto, Horeca, que é exatamente as 3 coisas, tu começas a aprender um bocadinho mais. E hoje eu fico muito mais satisfeito, porque sempre que aprendo um bocadinho mais sobre isso, é mais enriquecedor, né? Para o teu conhecimento. Exato. Quais são as maiores dificuldades que tu acabas por enfrentar no teu dia a dia ou dentro da tua empresa? Olha, se eu tiver que falar da empresa, é mão de obra. Recursos humanos. Essa pergunta... Atenção, Angola, atenção. Podíamos fazer aqui um episódio só falar de recursos humanos e do problema, porque a verdade é que se eu tenho uma empresa com 20 funcionários, se eu tens uma com 50 e o Fábio tem outra com 200 funcionários, os problemas são igualitos. Vamos ter as mesmas dores de cabeça. Se o meu negócio rende 1 milhão por mês, o teu 50 e o dele 300 milhões por mês, os problemas são os mesmos. Então, não é um problema da empresa, é um problema mesmo de cultura de trabalho. E hoje é uma luta que todos os empresários têm de mudar a cultura de trabalho da sua empresa. É mesmo complicado. Então, a nível de empresa, esse é o grande problema. A nível do setor, é a falta de prestadores de serviços, a falta de uma cadeia logística, de uma cadeia
geral, porque não tem um serviço de apoio para a indústria de restauração e hotelaria. Não tens tantas empresas assim que te possam fornecer serviços e produtos que facilitam o funcionamento do teu negócio. Tu meio que tens de estar sempre a descobrir novos fornecedores e novos prestadores, perdão, e novas coisas, e quem é que está a fazer isso agora, porque aquele já não está a fazer muito bem. E às vezes encontrar esses fornecedores é um bico dobra, né? Bico dobra, porque Tem não há uma quase- divulgação em condições, não há uma... Não, porque na verdade o mercado é muito pequenino. E quando eu digo ser pequenino, eu digo no sentido de que a necessidade é tão grande que os que acabam por desenvolver não conseguem dar vazão a todos e ficam meio que escondidos, percebes? Porque depois nós acho que temos uma aversão ao estrangeiro. Aliás, o estrangeiro também não quer pôr aqui o seu investimento porque depois não tem como tirar, tem as questões a nível de mercado, de divisas e de tudo, é muito complicado. Tem a parte da questão de não ter uma espécie de uma grande proteção a nível judicial. Então os empresários estrangeiros quase que não entram para aqui e eles bem que poderiam ajudar-nos a acelerar esse processo, não é? Eu discordo um bocadinho, porque falo assim, na indústria da restauração, as três maiores empresas de fornecimento de bebidas, vamos falar de vinhos e bebidas quentes, são de estrangeiros, não são angolanos. A maior empresa atualmente de serviço de café, de cafetaria, as duas maiores são estrangeiras, não são angolanas. Então, eu acho que há uma tendência muito grande, e claramente é fácil de entender porquê, das empresas irem sempre atrás dos grandes clientes. Então, por que eu vou me chatear com o Fábio que vai me comprar 1 ou 2 quilos do meu produto se eu posso falar com o Edson que vai me comprar 10 ou 15? Mas o Edson, se calhar, é uma estrutura grande e o Fábio está a começar agora. Então, há um ou outro que vai flexibilizar. Mas a maioria não vai. Vão simplesmente dizer, olha, é isto que nós vendemos, ponto final. Então, o serviço de cafetaria aqui ainda está muito subdesenvolvido. Se eu perguntar quais são, diga-me um café de referência, uma cafetaria de referência na cidade de Luanda, vamos falar dos mesmos 5. E nenhum deles vai dizer, olha, não, aquele eu gosto mais porque isto ou aquilo, aquele eu gosto mais por isto ou aquilo, mas olha, abriu ali um novo, ok, e qual é o diferencial? Não tem diferencial, porquê? Porque não há oferta. Posso dizer que houve um que abriu agora recentemente e é um diferencial muito bom, ainda não lá fui, mas é um que abriu em 2 anos. Acho que há muita falta de cadeia logística para o serviço, para o setor da restauração. Tu vês, mesmo nos países mais pequenos, eu vou comparar aqui, por exemplo, com a Namíbia, que é um país que vive do turismo, tem um turismo enorme e tem, tem uma restauração boa para aquilo que é o país e para aquilo que é os visitantes que recebe. Mas a cadeia está lá, que é os fornecedores de bebidas, fornecedores de comida, os fornecedores de equipamento, a manutenção de equipamento, que aqui há muita gente que fornece esse equipamento e depois a manutenção é quase inexistente. Tens o equipamento e depois procura alguém na praça que vai fazer a manutenção. Exato. Mas não somos nós. E quando morre tem que comprar nova. E quando morre tem que comprar nova. E depois olha, temos aqui, queres abrir uma mini cafetaria com um mínimo de equipamento, mas os investimentos são de 30 a 40 milhões. Então, como é que tu queres abrir um pequeno negócio que vai ter uma faturação dia de 100 e tal mil kwanzas, com muita sorte, por dia, e o teu investimento é de 40 milhões. Quando é que tu vais pagar isso? Quais são as tuas opções de empréstimo para fazer isso? Então, aqui uma falta de uma logística, de uma cadeia que facilita abrir isto,
e há uma falta de cadeia para manter o que já tem. Ou seja, isto basicamente nós todos conhecemos a realidade nacional, não é? Sabemos das dificuldades, mas como é que se resolve isto na tua ótica? Como é que aqueles que têm o poder de decisão do país conseguem se calhar imprimir aqui um modelo económico que consiga reverter talvez essa situação? O que é que tu achas? Eu vejo que já há soluções a serem implementadas. Eu estava fazendo uma pesquisa há dias e abri o site do INFOP, Instituto Nacional de Formação, alguma coisa? Formação Porque eles ou passam do as- trabalho, qualquer coisa assim. Isso, eles passam as. tenho certeza. Como chama isto? Aquelas licenças em que podes. Mas tem a ver com a questão da formação profissional. Instituto Nacional de Formação Profissional, é isso. E vocês forem ver o número de centros que tem a funcionar, que para a formação profissional das várias áreas são muitos, acho que é quase 32 à volta do país. Então, eu recentemente tive um funcionário que saiu, trabalhava na parte da limpeza, saiu porque fez um curso de canalização num desses centros. Há empresas parceiras que trabalham com estes centros e acolheram, fez o estágio, foi aprovado e começou a trabalhar. Então, ele fez uma formação profissional e foi trabalhar para uma empresa que já tem até algum nome. E isso é ótimo. Isso tem que ser reproduzido em massa. Eu acho que o desafio é mais pessoas perceberem que isso é possível, mas também perceber que não é só dar a formação profissional. A maioria da nossa mão de obra não tem educação básica bem feita. Então, eu não posso pedir, por exemplo, a pessoas que não têm uma formação básica bem feita, fazer rapidamente contas, conversões, coisas mínimas, ter bom senso a preparar um documento, porque não teve prática disso. Não teve exposto a isso. Olha, vais encontrar alguém que fez uma terceira, uma quarta classe numa escola da periferia e tu vais falar e tu... Aliás, se tu falas com os alunos da décima primeira classe de um colégio privado no centro da cidade, tu vais identificar N déficits muito básicos. Então, nós sem essa educação resolvida, não vamos ter grande evolução. Temos provavelmente industrializar o país de tal forma que todo mundo vai ser máquina, né? Como aqueles filmes antigamente do Charlie Chaplin, que eram nas fábricas e o pessoal só ficava ali a fazer a mesma coisa o dia todo. Para isso, provavelmente, a educação que tem agora serve. Mas para pensarem racionalmente, para fazerem contas, para investirem, para fazer uma série de coisas, é muito mais limitante. Sim. Não é que vão fazer, mas é muito mais limitante. E depois o problema é que quando as pessoas descobrem uma maneira de fazer uma coisa, elas querem fazer daquela forma para sempre. E as empresas têm fases. Quando és pequeno, funciona de uma maneira. Quando és médio, funciona de outra maneira. E ou tu mudas as pessoal, ou as pessoas que estão lá têm que evoluir. E tu raramente consegues fazer as pessoas evoluírem. Ou vais aproveitar que é 20%, 30%? Porque muita gente ou vais ter que moldar a empresa para continuar a acomodar aquelas pessoas, ou então vais ter que mandá-las embora porque a tua empresa hoje precisa de uma mão de obra diferente, mais qualificada. Pois é. E neste momento, qual tem sido, por exemplo, o core do Café Sorriso? Onde é que vocês distribuem? Como é que vocês fazem essa questão? Nós começamos com um ponto de venda, cafetaria, no ginásio. Depois, um ano depois, abrimos o segundo. E o ano passado tínhamos aberto mais 2. Foi um mau move para nós, porque nós abrimos o ano passado em março e maio do ano passado. E junho vem a desvalorização e a subida de combustível e aquilo estragou todas as contas. Então nós temos ali de junho a setembro, basicamente o país estava parado. Ninguém quis gastar dinheiro, ninguém
investiu, o pessoal estava tão... Quem pudesse, ainda tinha reservas e férias organizadas, foi de férias, não queria gastar dinheiro, e sentimos que a economia começou a andar novamente em setembro, outubro. Todo mundo a correr a atualizar preços. Eu lembro-me que durante aqueles meses nós estávamos a atualizar preços quase semanalmente, porque estava tudo descontrolado. Ao final do ano nós fechamos 2 dos ginásios que tínhamos aberto, realmente não tinha rentabilizado, e ficamos com mais 2. Recentemente fechamos mais um e ficamos atualmente só com um espaço. Isso porque decidimos abrir outros canais que não tínhamos explorado, que é o serviço de coffee break e eventos. E também nós sempre produzimos bolachas, e as bolachas realmente têm ganho uma dimensão ou uma procura maior. Então decidimos dar uma atenção diferente às bolachas, melhorar a linha, melhorar o empacotamento, melhorar a qualidade. Este ano já mudamos o empacotamento, estamos agora a trabalhar numa nova identidade e vamos ver se nos próximos 2 meses conseguimos lançar para o mercado e vender em vários pontos. Então estamos agora a mudar um bocadinho a estratégia de não ter só os pontos de venda como tínhamos, mas agora ir um bocadinho mais para o mercado. Vocês, dentro do Café Sorriso e naturalmente também dentro da fábrica das bolachas, qual é a vossa pretensão com a abertura? Vocês estão abertos a investimento, querem franquear? Qual é o modelo que vocês querem de expansão para a rede de Café Sorriso, bem como hoje, bolachas? Diria assim, hoje nós queremos apostar nas bolachas. Quando comecei o Café Sorriso e logo nos primeiros meses, a ideia de ter o Café Sorriso começou como uma oportunidade. Mas depois veio uma ideia e sonhamos muito, e a ideia era realmente trabalhar e ter vários pontos de venda do Café Sorriso. Era criar uma marca e eventualmente fazer o franchise. E havia um propósito por trás do Café Sorriso, que era promoção de produtos nacionais. E aliás, ainda hoje nós saímos da promoção de produtos nacionais, mas ficou um que nós queremos continuar a promover, ou queremos começar a promover mais o café nacional. Eu lembro que nós, quando começamos, nós não produzíamos nada internamente. Tudo era comprado e procuramos vários fornecedores. Mas depois foi uma luta muito grande porque era um problema logístico. Os fornecedores hoje tinham um preço, depois também estavam à mercê dos preços de mercado. Então eu não posso mudar os meus preços de dia para a noite, mas os fornecedores podem. Então eu tinha que fazer aqui uma gestão muito grande, e nós também tínhamos a premissa de tentar manter sempre os preços de forma acessível. Então começamos a produzir internamente parte dos nossos produtos, o que facilitou muito a gestão dos preços e até a gestão da disponibilidade do produto nos cafés. Mas pronto, isto agora mudou, porque por vários motivos, e porque vimos que não pode ser só como o modelo realmente não estava a funcionar. Então decidimos mudar e apostar novos canais. Vamos apostar nas bolachas, mas queremos realmente promover o café nacional. Acho que há um potencial muito grande no café nacional, e é uma pena que não haja mais divulgação, não haja mais nome do café nacional. Queremos exportar, queremos falar que em 1900 e tal fomos os grandes produtores de café, que eu ainda estou para confirmar essa informação. Pronto, fica já aqui. Eu encontrei informação que não é bem assim. Não, nós fomos entre os maiores. Não acredito que tenhamos sido propriamente o maior. Não fomos o maior, e mesmo entre os maiores eu tenho dúvida, só por um motivo muito simples. Na altura em que nós fomos um grande exportador de café, nós éramos uma colónia portuguesa. Então Angola podia produzir, mas produzia quem era realmente exportador. Angola era produtor. Pois era Portugal como chancela. Exato, mas se formos pesquisar
um bocadinho mesmo dos anos 70, eu não consegui para além dos anos 70, o Brasil sempre liderou a exportação do café e muitos outros países. E eu não sei, talvez eventualmente vou encontrar a informação certa, mas eu não encontrei Angola. Já sabe, para quem, nossos internautas, para quem tem essa informação, agora fica já aqui deixa aqui o seu Lança-se comentário. o desafio. Exatamente, deixa-nos conhecer sobre a história do café. Eu realmente quero mundial. esclarecer isso, porque eu fiquei intrigado sempre que se falou disso. Quando comecei a pesquisar, eu não encontrei o nome de Angola em quase lado nenhum a falar que era um dos maiores produtores ou exportadores. E então queria perceber bem porque é que nós éramos o terceiro maior do Império Português, éramos o terceiro maior da África, queria perceber um bocadinho essa parte. Vou continuar a pesquisar para ver se encontro hoje. E como é que vocês têm feito a divulgação das bolachas? Nesse momento está muito mais virado para o orgânico ou têm feito campanhas de marketing massiva? Nós começamos de forma muito orgânica mesmo. Palavra passa e os pontos onde vendemos e as pessoas vão pedindo e vão encomendando. Temos promovido mais o café e alguns serviços, foi o que nós promovemos até o mês passado, onde nós apostamos um bocadinho mais, porque temos os pontos de venda e queríamos promover os pontos de venda, que eram os nossos canais principais. Vamos apostar, depois da identidade está feita, vamos apostar na divulgação das bolachas, os canais de divulgação mais usados, mas hoje temos as bolachas, não só a venda do nosso ponto, para quem conhece, o nosso ponto de venda online, no café, e já temos algumas pessoas que conhecem e que pedem para aniversários, para eventos, e então vamos vendendo assim, ainda não na capacidade que nós queremos, mas já temos alguns clientes leais que nos compram sempre. Desculpa, Fábio, quantos sabores vocês têm nas bolachas? Atualmente temos três tipos de bolacha mais comum, 2 de manteiga e uma de aveia, e depois temos 2, que é uma de chocolate e uma que vamos lançar agora, que para aproveitar e filmar, que é a gingubinha, que vamos lançar agora, que são meio premiums, não vão sair com muita frequência, até porque os ingredientes não são tão fáceis de encontrar cá. Em vez de encontrarmos a preços muito altos e dificulta ter uma produção maior, mas temos as bolachas, os nossos nomes são todos assim fofinhos, né? Temos os sorrisos, temos as minhoquinhas e os torradinhos. Depois temos a almofadinha e a gingubinha. Então é tudo assim muito fofinho, né? E bolacha do Café Sorriso. E então vamos ver se até o final do ano nós temos uma presença um bocadinho mais conhecida. Vocês não têm uma presença física assim de loja de rua, essas coisas assim, não é? Não temos nada disso. E não acham que seria uma boa opção? Sim. Pessoalmente, se eu tivesse que ter uma loja de rua seria para o Café Sorriso, mas... Não, exatamente, que eu falava mesmo do Café Sorriso. Sorriso. Aquilo que eu imagino, o Café Sorriso... Vamos ver se aparece algum investidor para realizar o meu sonho. Isto é já, Edson, já agora, então... Já quer fazer o pitch, Não, estamos aqui a rir, mas o Edson é quente. Os internautas, para quem não conhece, Dr. Edson Cardoso, pelo amor de Deus. Exatamente. Quando nós O que eu sofro neste quando programa. acordamos de manhã, mandamos logo mensagem para ele. Bom dia. Senhor doutor, como está? O que eu sofro Para saber neste se dormiu programa. bem. Pô, da fama não me livre. Onde há fumaça há fogo. Chico Lumenso. Mas qual é o sonho então? Partilha lá só para... Se nós pudéssemos... E já agora, eu sei que tu és fã. Eu sei que tu és fã daquilo que é nosso, da terra nacional. Tu és um angolano de gema. Pois, então, a ideia de criar o Café Sorriso é exatamente isso. É ter serviço e produtos que realmente chamam aquilo que somos nós. Angolanos. Exato. Não propriamente luandenses, porque Angola é grande, tem
tem aqui uma diversidade de cultura, de comida, de hábitos, e a ideia era trazer um bocadinho isto para um sítio e as pessoas perceberem que a zona sul, a zona norte, centro tem coisas boas que nós podemos ter orgulho de consumir e de falar, olha, isto é meu. Só a título de exemplo, recentemente eu tive em Portugal e fui recomendado a um bar. E este bar tem um chefe angolano que o menu todo é com base na nossa comida angolana. Então ele tem snacks, vamos dizer assim, entradas, onde tens a magoga, tens uma série de coisas angolanas, feitas, adaptadas novamente para aquela realidade, mas o sabor está lá. Então, estou a comer uma magoga de mamba de jinguba e outras coisinhas que eu não me lembro agora. É muito interessante tu poderes sair e comer aquilo que é teu de outra forma. E que não acontece cá. Nós aqui não mudamos. É aquilo, é dessa maneira, ok. E eu senti-me um bocadinho, vou dizer o quê? Ignorante, se calhar, até senti-me mal, porque a pessoa que estava a servir não era angolano, o chefe é angolano, a pessoa que estava a servir não era angolano, e perguntou-me, mas qual é a história da magoga? Por que é que a magoga existe? E eu não sabia. E aquilo ficou, mas por que eu não sei? Por que não é divulgada a história da magoga, ou a história do Motorola, ou a história de qualquer outra coisa? De onde é que veio? Por que é que aconteceu? Onde é que nasceu? Quem é que fez? Quem é a pessoa que inventou? A gente comunica mal a nossa identidade, a nossa cultura. Nada, Nós não temos. nada, não tem nada disso. E o bar enche, o bar está sempre cheio, e as pessoas estão a consumir comida do menu angolano, e elas não sabem que é de Angola. Sabem que é um menu diferenciado, sabem que é um menu diferente. Há uma diferenciação ali na zona onde aquilo está, mas elas não sabem que é de Angola. Ok. Então o café... O Café Sorriso é um bocadinho... A ideia teria é trazer essa um bocadinho particularidade. disto, é ir buscar as coisas que nós temos à volta do país e tentar transformá-las e dizer, olha, isto é nosso e nós podemos consumir de várias maneiras, sem esquecer o bombom com jingoba. Já agora, nós teríamos a falar mais ou menos no investimento em que ordem de ideia para poder abrir uma loja física, um espaço físico e tudo mais. Eu não sei, mas assim, se o Edson estiver realmente interessado, acho que aí à volta dos muito dinheiro, a ver? Mas pronto, honestamente não sei, eu não sei mesmo. Não é uma coisa que eu já tentei calcular, não é uma coisa que eu já tentei quantificar, mas se tivesse que atirar entre espaço, equipamento, conceito, não sei, ia estar à volta dos 100 milhões por aí. Porque só equipamento completo e coisa, provavelmente 50, 60 milhões só de equipamento. Mas isto, tu referes-te a que tipo de maquinaria? Estamos a falar dos cafés ou está a falar também da própria... Estás a falar, vais ter que ter produção própria, então só a instalação de uma cozinha pequena para a produção da confeição destas coisas, já tens o investimento, já tens desde os fornos, desde amassadeiras, desde refrigeração, limpeza, você tens ali muita coisa. Sabe, eu quando ouço essas coisas, eu acho realmente muito interessante, mas eu tenho uma teoria de negócio muito diferente. Muito diferente porque, não sei, se calhar como os business na minha mão, feliz ou infelizmente, sempre vieram de forma muito tímida. E como uma pessoa sempre teve que trabalhar muito para conseguir o dinheiro e o pouco dinheiro que faturava era o que eu voltava a reinvestir e assim sucessivamente até o dia de hoje. Eu quando ouço esse tipo de investimentos, me pergunto, esse é um valor muito elevado. Porque eu, por exemplo, por mais interesse que eu, Edson, pudesse ter no investimento de um negócio dessa natureza, eu tentaria baratear ao máximo o projeto, até o projeto provar que realmente Certo. tem ou não a capacidade de absorver mais capital. Porque o negócio ainda não está provado, mas eu pego 100 milhões
empato dentro do meu negócio, eu já sei quanto é que me vai dar. Certo. Lá já é garantido. Então, isso tudo para dizer o quê? Não desmotivo, não desincentivo. Mas eu acho que foi em tempos tivemos cá alguém no estúdio e falou que nós devemos tentar aprender um pouco daquilo que é a realidade do meio rural. Porque essas coisas às vezes são desenvolvidas propriamente lá. Certo. E quase sem condições nenhumas. Nós, se formos um pouco mais criativos, nós vamos conseguir fazer o mesmo que é feito lá, com outro tipo de condições, mas não precisamos às vezes de ter a matéria-prima XPTO Exato. para nós podermos fazer. Exato. Então, o desafio que eu lanço neste caso, visto que vocês mandaram propriamente para mim, é tentarmos encontrar aqui a melhor maneira de baratearmos o projeto para que depois nós possamos analisar e ver a implementação. Não, eu quando falo nisto, nós aqui gostamos de ter uma noção de tudo, até porque os internautas também gostariam de poder perceber qual é a complexidade dos investimentos e como é que as pessoas, quando entram por um determinado negócio, principalmente aqueles que já estão a fazer e que não são grandes empresários. Quando eu digo grandes, estou a falar sobre empresas muito grandes que nós temos, tipo, nós estamos realmente a fazer as coisas acontecer. Esperamos que daqui a alguns anos as nossas empresas tornem-se essas grandes empresas de que nós falamos agora. Tão mas grandes como a do Edson. Tão grandes quanto a do Edson. Exatamente. Pois é. Mas é precisamente para poder perceber esse contexto todo e para poder tirar aqui algumas dúvidas. Porque aquilo é o seguinte, quando nós olhamos para o investimento, eu quando ouço esses valores, eu sei rapidamente que é execuível com muito menos. A questão aqui é, geralmente quando a gente passa a ideia da grandeza de um determinado negócio, nós estamos a quantificar e estamos a colocá-lo já com tudo fechado e tudo montado e em alto funcionamento. Então, geralmente, para os investidores, eles olham empresários investidores olham para longo prazo, porque isto é um projeto que tem que ser rentável pelo menos entre 3 a 5 anos e não é uma necessidade premente tipo, para a gente colocar já e eles olham para aquilo acabado porque depois eu sei que aquilo vai gerar o retorno, precisa do tempo de maturação e tudo mais. Só que para quem é investidor sabe que, e para quem é empresário nós sabemos que é muito mais fácil trabalhar com capital e é muito mais fácil de gerir e implementar as coisas com maior sossego, com uma maior temporização, porque nós sabemos que é execuível com muito menos, entram com uma operação muito menor e vai-se crescendo. Existem várias formas de fazer negócio, na verdade. Um negócio de 100 milhões poderá ser implementado por muito menos, nós não sabemos quanto, mas por etapas também, né? Na verdade. Sim. Não é o acabado, né? Não sei se vocês conhecem, há um empreendedor sul-africano chamado Vuzi. Pois, ele diz uma coisa interessante que é, se tu precisas de dinheiro para começar o negócio, então tu não és propriamente empreendedor. Tu precisas de dinheiro para escalar o negócio. Quando perguntas assim, olha, quanto é que é para abrir um espaço na rua? Se eu for para a rua abrir um espaço, é mesmo com as condições para não ter concorrência. Então, hoje nós temos um ponto de venda. Aliás, nós quando criamos os 2 pontos de venda no ginásio, tentamos de várias formas uniformizar ou padronizar o serviço. Os produtos eram os mesmos, os preços eram os mesmos, o serviço era o mesmo, a forma de atendimento era o mesmo, tudo era o mesmo. Mas depois percebemos que pode variar um bocadinho por causa das pessoas e por causa do ambiente onde está inserido. Mas há uma componente muito forte de formação. Porque se tu queres padronizar isso em 2, 3 sítios a mesma coisa, tu tens que ter uma componente de formação muito forte. É quase uma doutrina. E só assim é que as grandes cadeias de comida de fast food conseguem manter-se, porque todos eles passam por um serviço de formação constante.
desde a produção, desde a limpeza, desde atendimento, o que se fala no atendimento, tudo isso. E nós vemos que mesmo que aqui em Angola, às vezes, temos uma cadeia muito grande aqui, que se tu fores a um ou outro sítio, tu até te cumprimentam da mesma maneira, mas depois o resto do processo tu vais sentir diferença no atendimento. Então, hoje nós temos um ponto de venda que vamos tentar ao máximo experimentar todos os conceitos e coisas que queremos fazer. Estamos a começar agora com o Café Nacional e queremos expor um bocadinho mais o processo do Café Nacional. Só falando aqui do café, nós hoje consumimos o café com um expresso, uma cápsula e demais, mas nós não temos propriamente aqui uma cultura do café. Tu se vais às feiras, onde há exposição das empresas de café, tu não tens provavelmente lá um barista a trabalhar com café, a te mostrar como é que tu podes beber o café. Como é que tu podes aproveitar para fazer que tipo de café que tu gostas? Como é que tu gostas do café? Há aqui um mundo por explorar que tem atualmente o nosso plano, a nossa primeira aposta é nós temos de tentar aqui pôr um ambiente de café, mas é preciso de ter baristas, preciso de ter fornecimento de café. Eu tenho que ensinar o pessoal a moer um café, a trabalhar com coisa, porque não temos esta cultura aqui. Vocês forem a qualquer café e peçam o que tiver lá, um cappuccino, um galão, mas vocês vão ver que não há padrão. Em dias diferentes, pessoas diferentes vão fazer sempre de forma diferente, porque o próprio estabelecimento não tem padrão para se fazer as coisas. Então, tudo aqui uma componente muito grande de formação. Isso, e espero que depois de experimentar o suficiente tenha um conceito realmente bom e já um nome bastante conhecido para dizer, olha, Edson, aquele dinheiro tens ali na Suíça, manda para de esconder lá na Suíça atrás e vamos apostar aqui na coisa. Mas todas as zonas francas conhecem o Edson, todas, desde a Madeira, Suíça. Coitado de mim, corro um risco de ser assaltado. Mas olha, nem carro tenho. Mas concordo contigo, nós devemos começar pequeno, criar conceito, dar o corpo, ver como é que realmente a coisa funciona antes de ir atrás. Acho que já começa a ser mais comum falar disso e dizer aos empreendedores que estão a querer começar, comecem com o que têm, como dá, façam o mínimo possível, mostram que realmente vocês estão têm o coração no projeto, porque se vocês tiverem coração no projeto e estiverem realmente empenhados, a coisa vai evoluir organicamente e vai aparecer alguém que vai acreditar em vocês. Eu acredito que sim. Eu vou contar-vos uma passagem, porque acho que o Fábio também desconhece esse aspecto, que eu vivi no business da Excento, isso aí há uns poucos anos atrás. Eu tive num processo de compra de compra parcial de uma fábrica fora, porque eu desde sempre acreditei no projeto em que estou. Isso já depois de alguns anos de estar dentro do negócio, obviamente. Nesse processo, eu apanhei uma paulada por negligência. Negligência porque não tinha experiência suficiente, que era para poder cobrir todos os ângulos. E cortando ou encurtando aqui a história, eu perdi uma boa fatia de dinheiro que eu tinha conseguido arrecadar durante esses anos todos que eu tive a trabalhar. Isso tudo para dizer o quê? O meu negócio passou por um mau bocado e eu tive que ser obrigado, fui mesmo obrigado, porque o negócio, ele realmente é muito, como é que o coisa disse? É ciumento. Ele é ciumento. Então o negócio consome e tu tens de dar para que ele depois, mais tarde, te devolva. Exato. Então eu fui obrigado a vender o meu carro. Eu na altura tinha um BMW, porque eu tinha ficado muito tempo sem carro. Comprei um BMW, vendi o meu BMW e vendi uma outra casa que eu tinha e fiquei apenas com a casa onde eu vivo. Então, eu acreditava no negócio.
e vendi, desfiz-me das coisas que eu tinha para pôr dentro do negócio. Obviamente que hoje aí a empresa está num patamar diferente, sim, está. Mas esse tipo de iniciativas as pessoas desconhecem. E quando tu acreditas muito no teu negócio, tu tens que estar disposto a correr primeiro tu, o teu próprio risco. Porque, pá, brincar com capital alheio é muito bom, muito bom. Pô, mas nada melhor do que nós brincarmos com o nosso. Se nós acreditamos, vamos, pô. E o que eu vejo é que hoje em dia nós temos aqui muitos empresários que querem começar com as coisas logo XPTO. Não, vamos começar, vamos só começar. Depois de começar, nós vamos melhorar. Mesmo nós no início, quando estávamos a desenvolver aqui o estúdio, nós exatamente a mesma teoria. Fábio, não, vamos já fazer, vamos. Sim, vamos. Não é que não exista dinheiro para. Existe. Mas vamos então devagar. Custa nada. Temos dinheiro para comprar todas as câmaras que existem. Temos. Mas será? Não. Vamos ainda devagar. Com aquela câmara não dá? Dá. Vamos comprar aquela câmara. Com aquilo não dá? Dá. Vamos comprar aquilo. E assim sucessivamente. Isso tudo para dizer o quê? Cada vez mais nós temos que valorizar o capital que nós temos. E eu sou apologista que podemos investir sim, mas vamos investir à medida que nós formos vendo que o negócio realmente está a pedir para nós fazermos a injeção. E a injeção tem que ser sempre numa vertente minimalista. Vamos pôr o capital para quê? Para aquilo. Ok, vai para lá. Dinheiro tem que estar a ser injetado, está a ser muito bem direcionado para onde ele vai. Porque quando entra dinheiro em excesso nas contas, nós sabemos o que é que acontece. E, infelizmente, no nosso país, nós vivemos essa realidade. Quantos e quantos bancos hoje têm lista de pessoas mal pagadoras porque deram o dinheiro e essas pessoas usaram o dinheiro para os fins contrários àquilo que foram solicitar ao banco. Exatamente, pois. Então, eu tenho e desde sempre tive essa mentalidade, e ainda bem que todos nós também, mas, eu gosto sempre de acreditar na possibilidade de nós começarmos devagar. Está a funcionar? Aumenta um pouco mais. Está a funcionar? Aumenta um pouco mais. Está a funcionar? Aumenta um pouco mais. Até que chega a altura em que tu dizes, agora eu vou all in. Acho que vocês podem fazer um episódio só as dores do empreendedorismo. Que é só mesmo. É só que, olha, falar de falhanço é uma coisa que se fala pouco. Falhanço. Quais foram as falhas? Exatamente. Todo o pessoal de sucesso que aparece e diz, não, olha, eu agora estou e faço quantos. Raramente conta a história das falhas. Sim. E porque no processo tem sempre falhas, tem sempre problemas, tem sempre perda de dinheiro. E é importante falar isso para quem está a vir dizer, olha, há realmente risco aqui e vais ter que às vezes tirar o coração do peito, vais ter que vender o carro, a casa. E as pessoas têm que perceber que fazer as coisas acontecer tem um risco muito grande. Exato, yeah. As pessoas pintam aqui uma falsa ideia de que todo mundo pode ser bem sucedido. Sim, é possível. Mas há outro lado da moeda, que é a romantização do sofrimento, que é as outras pessoas veem que o negócio não vai funcionar e tu a dizer, não, é só uma fase, vai melhorar. E tenta dizer, não, isto por aí não vai realmente funcionar. Olha, É preciso também falar dessa parte, que nem sempre é assim bonito. Sobre isso, acho que se nós tivéssemos de abordar isso num programa, eu acho que eu teria umas 2 ou 3 horas só para falar sobre isso. Acho que tu e todos nós, não é? Porque... Eu tive perto de 7 negócios que não funcionaram. Não, mas é assim, funcionaram durante algum tempo. Exato. Mas depois deixaram de funcionar porque eu deixei de pôr o mesmo tipo de energia que eu punha no início. Exato. Não foi propriamente por falência, se calhar 2 ou 3 foi por falência. Mas a maior parte foi porque eu deixei de pôr a mesma energia que eu punha no início. Mas agora contextualizando a um ponto que tu levantaste. Eu sou a pior pessoa para tu me vires pedir opinião sobre um negócio. Porque eu vou te dar papo reto. Estou a pensar em fazer isso.
Não Isso vai é funcionar. ótimo. Isso é ótimo. Isso não vai funcionar. Essa é a conversa porque que tu és todos muito deviam ter. pessimista. Não, não sou pessimista. Eu estou no mercado e eu sei que eu não iria para aí. Se o teu público sou eu não vou para aí. Exato. Para eu ir para aí, tu tens que mudar, tens que fazer assim, 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 assim. Essa é a minha opinião. Agora, se tu tens realmente o teu gut feeling, tu vais fazer. Exato. Mas hoje a crítica é... É que é exatamente, desculpa cortar-te, é que é exatamente dessa forma. Eu não concordo na totalidade, eu consigo compreender a tua linha de pensamento, até porque sou mais puto daqui, vocês são meus cotas e tenho muito... Precisa já pôr assim, tem mesmo papo que reto. pôr já assim papo reto. Tenho muito orgulho de poder sentar com vocês à mesa, a sério, porque eu não tive, não tenho a mesma experiência que vocês têm e ainda não tive, se calhar, a estrada que vocês já têm a executar as coisas. Mas, entretanto, a estrada que tem é de bastante valor e é de bastante sucesso, insucesso, mas tem uma coisa que, basicamente, a gente já passou por tudo. Eu também tive que vender o meu carro na altura, tive que ficar um bocadinho mais apertado, já tive meio que desempregado tendo empresa. Então são fases do negócio que todo mundo tem e que todos nós aqui já experimentamos e ainda vamos experimentar com certeza, claro que nas suas proporções. Desilusões, fracassos e acertos, porque o negócio é assim, ora ganha-se, ora perde-se, mas existe um padrão de continuidade de negócio, estruturação, sustentabilidade e tudo mais. E eu dizia exatamente isso na questão de, por exemplo, há coisas que eu hoje não escolho não fazer de maneira tímida porque há coisas que precisam de realmente estar estruturadas de uma maneira diferente. E eu dou, por exemplo, um determinado exemplo. Mesmo sabendo que, por exemplo, seja importante ir começando. Sabe? Só que existe aqui uma estruturação porque facilita o trabalho. Eu já trabalhei, eu já tive nas duas posições, eu e vocês, já tiveram nas duas posições, que é trabalhar com dinheiro e trabalhar sem dinheiro. E trabalhar sem dinheiro é uma coisa absurda. E dá-te endurance. Mas é realmente, tu tens que ter ali os nervos de aço, tens que aprender rápido, porque trabalhar sem dinheiro tu não tens muito tempo a perder, tens sempre uma corda no pescoço e depois fica tudo tão apertado, principalmente a nível de gestão de recursos humanos, porque é difícil fazer as coisas acontecer, é difícil motivar, é difícil fazer com que o trabalhador compreenda que nós temos que dar exatamente 100% de nós o tempo todo, porque, ok, hoje, por exemplo, nós escolhemos fazer isto por opção própria, por saber que aquela posição ali não é confortável e mesmo estando numa condição diferente no nosso negócio, por exemplo, eu e a minha esposa, a gente está sempre com um martelo ali ao pé no acelerador, no sentido de que não podemos realmente relaxar, porque o negócio, como o Edson estava a dizer, é realmente ciumento, precisa-se de estar ali, Então, claro que é na sua proporção. Por exemplo, basta basicamente nós podemos perceber qual é o nosso público-alvo, qual é o nível de investimento que vamos meter, e se tiver que meter ali, porque lá está, por exemplo, para ti, por exemplo, 100 milhões pode ser muita coisa, mas amanhã, daqui a 5, 6, 7 anos, se calhar 100 milhões é o equivalente a 10 milhões. Não. Tipo, Calma, é a mesma coisa, né? Apesar que não é ouve, bem assim, mas pronto. Nem vamos entrar por aí. Eu acho que nós, principalmente os jovens, nós estamos aqui com uma ideia muito errada sobre dinheiro. $1.000 são $1.000 em qualquer parte do mundo. E $1.000 vale o que vale. O problema é que nós crescemos a ouvir valores surreais. E hoje nós falamos desses valores surreais como se nada significasse. Nós crescemos mimados. Eu gosto de dizer isso. Nós, que realmente nós, como foi sociedade, os anos dourados que tivemos, golden years tivemos, de muito dinheiro no mercado, nas pessoas, fez-nos crer que o dinheiro criou-nos uma falsa ideia. Sobre dinheiro. E nós realmente crescemos. E hoje
estamos a sentir o peso de ter que fazer mais contas, de ter que apertar Dos o reajustes. reajuste. E há muita gente que não está a conseguir lidar com isso. Há pessoas que não estão a conseguir lidar porque tinham realmente uma vida. E depois não era só ter muito dinheiro que vinha com muito trabalho. Era muito dinheiro com quase trabalho nenhum. Sim, é de dinheiro Era de forma mesmo rápido, facilitada. facilitada. Que o aluguer de uma casa no Miramar, 25 mil dólares. Contrato Casas de- no Alvalade, contrato de aluguer, sei 45 mil dólares. Com primo- 10 anos e pagavam já um ano adiantado. Pô, O primo está ali, criou-se- facilita o contrato, tu recebes metade do valor do contrato, outra metade pagas à empresa, estás a viver mesmo só criou-se porque... ideias muito falsas sobre isso. Isso E eu habitou uso, muito mal as pessoas. e eu uso isso como referência, por exemplo, aos meus filhos, às minhas filhas. Por exemplo, eu estou constantemente a fazê-las perceber o valor das coisas para elas poderem ter noção. O valor das coisas, olha. Ah, papá, isso o papá consegue comprar sim, o papá consegue. Tu não. Papá consegue porque o papá trabalha e o papá já faz isso, e o papá consegue. Sim, mas ouve, tu sabias que isso é o equivalente ao salário daquela pessoa? Aquela pessoa trabalha todos os dias, sai da casa dele todos os dias para vir trabalhar, ganha isso. Olha, sabes que nesse quesito... E isso nós- ajuda as pessoas a começar a nós- pensar nós- um nós bocado. devíamos- É outra sensibilidade. Eu- Quem pode hoje devia realmente educar os filhos, dar uma educação financeira desde cedo. E poder dizer, olha, está aqui a tua mesada, a tua semanada, a tua mesada, e com isso tu vais comprar o que tu podes comprar. Mas vem com este sacrifício. Então, se queres este valor, vais fazer a tua cama todos os dias, vais limpar aqui todos os dias, vais ser para começar a ter uma noção da coisa. Eu vi um exemplo que ainda estou para experimentar, porque sempre que vou com a minha filha ela quer levar a loja toda de brinquedos e tudo mais. E sei que todos nós sofremos disso aí, então a técnica é ter uma moeda e dar-lhe uma, sempre que entras para a loja, dá-lhe a moeda e diz, olha, tu consegues comprar uma coisa com essa moeda. E então tu já não... Aqui com moeda é um pouco difícil, dependendo de onde tu entrar. Não, tu depois combinas, obviamente, tu falas com a pessoa do caixa só para poder facilitar, porque tu pagas no fim do dia, mas é só para a criança perceber que quando vai à loja tem que ter dinheiro para comprar, mas que tem uma moeda para uma coisa, porque às vezes quer 2, 3, 4, 5 coisas. Então é ter uma moeda para uma coisa. E depois podes podes construir em cima disso. Exato. E dar outra educação para eles aprenderem desde cedo de que existe aqui uma relação entre esforço e recompensa. Pelo menos essa recompensa for dinheiro. Porque os filhos não têm noção. Olha, eu quero esse brinquedo, mas isso custa 50 mil kwanzas ou 10 mil kwanzas. Ele não quer saber, ele não sabe a diferença. Ele não sabe a diferença. Então acho que era uma boa coisa a Não, fazer. por acaso, isto eu por acaso aplico com a minha filha mais velha. Minha filha mais velha tem 8 anos e ela tem uma mesada semanal de 500 kwanzas, ou seja, ela recebe 2.000 kwanzas por mês. Claro, tem que fazer as tarefas, tem que fazer algumas tarefas de casa para poder então receber os tais 500 kwanzas por semana. E o que nós fazemos é, eu levo-lhe sempre para o supermercado, quando tem os 500 kwanzas, ela vê com os 500 kwanzas não consegue comprar aquilo que ela quer. Ou seja, o doce que ela quer e essas coisas. Então eu digo-lhe sempre, então vamos fazer o seguinte, vamos guardar para vir a próxima semana, como vais ter mais 500, vais ter ali dinheiro para se calhar comprar, certo? Não, está certo. Então, a gente... é ótimo. E tipo, e tu vais coisa. O que eu faço já também com ela é que sempre que estou aqui com ela vou explicando-lhe sobre a questão de como é que tem que diversificar a carteira dela, tem que fazer investimento, olha, tens que pegar em parte desse dinheiro, em vez de comprares tudo nisso, compra pastilhas, vais vender aos avós, aos amiguinhos e vais conseguir mais dinheiro e vais multiplicando. Claro que na prática ela ainda não executa, mas já está a receber, ou seja, já está a beber. Exatamente, está a beber e para aquilo começa a ser natural. Tanto mais que ela quando chega, mas isso aqui está bem. Ontem tá bem mesmo. caro. Não, ontem mesmo nós fomos comprar, fomos às compras e eu tiro um ketchup. E foi um ketchup acho que de uma marca pronto. qualquer. Né? Mas pronto, estrangeiro.
E ela disse, mas papai, isso aqui está muito caro, está aqui esse, 1.500 e tal. Disse, mas esse não tem qualidade, filha. Mas esse é mais barato, papai. Mas esse não tem a qualidade, filha. Vamos levar este que não está tão caro, porque depois mostrei-lhe um mais caro. Este que não está tão caro, mas que tem uma qualidade melhor. Combinado? Combinado. Tipo, mas para ela ir percebendo exatamente essas questões, é aquilo que eu estava a dizer, disse a minha mãe, eu estou a preparar as minhas filhas para serem empresárias, têm que ser empresárias, porque... Pá. Mas olha, filha, tens que ser para ser como o tio Edson, tá bem, filha? Coitado do tio Edson. Mas agora, sofre bullying. mas é exatamente pegando nessa onda em que nós estamos sobre investimento e tudo, mas como é que tu assessoras mais ou menos, como é que tu fazes essa assessoria, essa avaliação de que pronto, esse é o próximo movimento que vou fazer, como é que tu estruturas os teus negócios, tipo, na hora de investir, como é que é a tua tomada de decisão? Ouves o mercado. Tens que ouvir o mercado. Assim, nós temos uma grande vantagem que Angola é um campo fértil. E eu costumo perguntar isso a todo mundo, diz-me um serviço com que tu estás 100% satisfeita no país. Um serviço. Sou decente, né? Sou decente. E eu tenho que refazer agora Sim, a pergunta. é melhor. Além das 100, qual é o serviço? Tens de pôr tipo bem. Além das 100 e eu dou onde eu quero. Qual é o serviço que estás completamente satisfeito no país? A verdade é que tu tens enormes lacunas para aquilo que é, mesmo para aquilo que é o B2B das 100, deve haver aqui um grupo que diz, olha, eu não consigo pagar as 100, ou então um grupo diz, pá, as 100 já está naquele limite que mais um, mais dois, provavelmente vai começar a criar um déficit na sua entrega. Então, tu tens um mercado extremamente fértil, e mesmo que a 100 esteja a dominar Luanda, existem outras 17 províncias para penetrar e dar, que também têm empresas, também querem um bocadinho deste serviço. Então, tu tens um país completamente fértil em quase tudo. Temos é que ter mais pessoas focadas em fazer coisas mais pequenas e bem mais feitas. Acho que está todo mundo consegue, tipo, olha, pá, ali onde está o dinheiro, então vamos todos para ali. Ali onde está a dar, então vamos todos para ali. Está-se a fomentar muito o turismo, existe N coisas para se fazer no mundo do turismo, e estamos a ver pequenas empresas a ganharem nome e tração porque estão realmente comprometidas em pôr o turismo a funcionar. Temos empresas que já estão a abrir 3, 4, 5 restaurantes e que está a funcionar. Agências de viagens, temos os tours, começam a ser mais feitos para aqui, para as províncias e tudo mais, já começa a funcionar melhor. Mas mesmo estes prestadores de serviços todos precisam de serviços de apoio. Então, se eu tenho tours, eu tenho carros para fazer os tours, eu tenho que ter uma boa oficina que faça a manutenção dos carros. Não posso ir na oficina A hoje, na oficina B amanhã e depois... Tem que haver aqui alguma confiança e parceria entre os prestadores de serviços para as diferentes áreas, para que realmente haja uma dependência. Se eu estou focado em servir um produto, eu não posso depois ter problemas mais básicos porque aquele fornecedor hoje não apareceu, ou não está, ou não quer fazer, ou então viajou. E nós temos aqui, por exemplo, muitos serviços que são dependentes de pessoas. Então o serviço funciona bem porque a pessoa lá está. Essa pessoa vai de férias, o serviço para. E também temos muito disso. Então é preciso estruturar bem os pequenos negócios, os pequenos serviços, que realmente tenham pessoas qualificadas e comprometidas com aquilo, para realmente criar-se cadeias em todas as áreas de serviço. Aí realmente vamos ter um turismo muito, muito melhor. Mas as oportunidades são lá. Há montes de oportunidades. Agora, é preciso ouvir o mercado. E como é que tu estruturas a tua agenda para continuar em alta performance nesse caso? Porque nós sabemos que é difícil, a vida do empresário tem muitas reuniões, muito trabalho, muita execução. Como é que tu, ainda tem a família, ainda tem muita coisa, como é que tu te desdobras? Quais são as técnicas que usas? Tento deixar as manhãs para trabalho mais prático. Se tiver que trabalhar com informação, se tiver que sentar com alguém, com a equipa, para ver números, para ver processos, para ver formas, para analisar produtos, o que for, eu tento usar as manhãs, porque eu sou uma pessoa
Eu tenho que perceber onde é que está a minha energia durante o dia. Então, eu tenho mais energia de manhã, eu sou matinal. Então, eu tento despachar o máximo de tarefas durante a manhã. Durante a tarde, eu reservo mais para trabalho onde eu tenho que ler um bocadinho mais, onde eu não tenho que fazer tanto esforço e tomada de decisão. Tenho que investigar alguma coisa, tenho que ler, tenho que analisar, tenho que pensar em alguma estratégia. E também são 2, 3 horitas, porque depois reservo um tempinho para treinar, que é o vício e é a terapia. E muitas vezes à noite tento tirar uma horita ou para ler ou para abrir o computador e tentar pesquisar alguma coisa, ver alguma coisa. Raramente acontece porque ou estás com a família ou estás só mesmo naquela, chama-se o caixa do nada, né? Vamos olhar para a televisão e estamos mesmo só a ver televisão, não estamos a pensar em mais nada, não estamos a... Nada mesmo, estamos mesmo só no nada. Bem, eu estou aqui no nada, agora eu preciso destes 30 minutos, 1 hora só mesmo do nada. Ou estás mesmo nas redes sociais só a tentar ver o que é que está a acontecer e tudo mais. Então é preciso encontrar aqui um equilíbrio, mas não ser tão exigente contigo mesmo. A agenda aqui é muito importante. Ter uma agenda de trabalho e perceber que caminho é que estás a fazer. Então, 1 vez por mês, perceber bem qual é o caminho que eu estou a seguir para este projeto. Onde é que ele tem que ir? Tens um plano, não sei, cada um faz um plano mensal, trimestral, bimestral, por aí fora. E diz, olha bem, e a minha lista de coisas a fazer para seguir o plano é este. Então tens é que perceber se realmente estás a seguir o teu plano de trabalho. Então a tua agenda de trabalho, para mim a agenda de trabalho é uma das coisas mais importantes. Que é que eu antes de fechar o meu dia, eu tenho que saber o que eu vou fazer amanhã. Onde é que eu vou estar, onde é que eu vou estar, o que é que eu vou fazer nas primeiras horas, por aí fora. Naquele período de execução de tarefas, isso já existem várias técnicas, mas também depende muito da tua energia do dia. Se tiveste uma noite mal dormida, não vais ser tão eficiente, produtivo. Se tiver realmente uma boa noite, vais tentar despachar o máximo. Isto agora, depois de algum tempo, tu acabas por te conhecer e perceber realmente se... Sim. Yeah. Há dias que realmente só quero ligar para o Edson, olha, preciso de ouvir os teus conselhos hoje. Vamos tomar um café, ouvir falar. E isso também faz parte de ter empresas, fazer empreendedorismo, é beber dos outros. Exatamente. O que é que estão a fazer? Como é que estás a fazer isso? E há tempos acho que até falamos sobre isso. Nós aqui falamos, abordamos poucos dos nossos problemas com outros colegas. Tu quer dizer, estou a ter esse problema comercial. Como é que eu ultrapasso? Já tiveste esse mamo, já passaste por isso. Estou a passar por isso. Como é que achas que eu poderia resolver? Olha, aqui estou a ter esse problema aqui nesta parte, o pessoal não está realmente a ouvir o que eu estou a dizer, estou a ver que este processo pode não funcionar. Coisa? Acho que tem aqui um espaço, ou devia haver mais conversas dessas de como é que eu estou a fazer as coisas. E não é esperar que deu boom para depois pedir ajuda. Não, enquanto estás a fazer, olha, eu estou a fazer isso dessa maneira, o que é que tu achas? Estou com dúvidas. E se todos nós fizermos um bocadinho disso, conseguimos. Mas, vá lá, perdão, é aquela coisa de, o pessoal ainda tem um bocadinho de medo de expor. Sim. O que está a fazer, como é que está a fazer, vai roubar a minha ideia. Não, tem medo que o outro faça algo. O segredo é a alma do negócio. Não, levam muito a peito, né? Não, ou também tem medo que se calhar as pessoas façam algum juízo sobre si. Como é que você está a fazer isso dessa maneira? Mas é o erro que... Mas a beleza do empreendedorismo está aí, é tu exposto. Isso também depende de cada um. As pessoas acham que sabem tudo e vão fazer da sua maneira e tudo mais. E houve alturas que eu tive mesmo, que eu achei, olha, não, eu é que sei, eu é que vou fazer. Porque eu acredito que esta é a melhor maneira. Porque às vezes tens que bater o pé. Mas às vezes tu deixas de olha, eu não sei bem qual o caminho a seguir aqui, então, vamos tomar. Alguém tem que tomar uma decisão e muitas das vezes mesmo eu deixo até a decisão para a equipa. Olha, está aqui, é este caminho, este caminho. Este caminho eu estou a ver esse problema, este caminho eu estou a ver esse problema. O que é que vocês acham? E às vezes surpreendem-me, olha, está aqui um terceiro caminho que não falamos. Olha, vamos experimentar. Ou então eles dizem, olha, este caminho, a consequência pode ser esta. Vamos assumir, então todo mundo já sabe que se aquele problema vier, nós vamos assumir juntos. Nós vivemos exatamente o mesmo.
Isto é fantástico. Em Tivemos tempos aqui. em tempos eu tomei aí uma decisão que não foi a decisão mais acertada, mas entretanto os outros membros da direção tiveram que apoiar, né? Exato. Porque Ainda somos nós a tomar a decisão. exatamente. Exatamente. Hoje fui eu a tomar uma decisão não menos acertada, mas Amanhã será outra pessoa. amanhã será bom, outra pessoa e já quantas outras corretas decisões eu tomei e que não teve essa repercussão. Mas o bom que eu tento fazer é mostrar à equipa que, olha, a decisão é essa, vamos. E quando eu percebo que a decisão não foi a mais acertada, sentar e dizer, olha, a decisão que eu tomei ali não foi a melhor, estamos a ver exatamente este isso, problema, isso requer maturidade eu vou profissional. gerir, eu vou assumir essa culpa, eu vou gerir a resolução deste problema. Não, eu, Exatamente para dar exemplo de que amanhã se vocês assumirem, ok, obviamente não quer na mesma não, proporção. tu podes assumir, tu tens que assumir, na minha Exato, opinião, yeah. né? Tu assumes o teu erro, mas as consequências são para todos e todos têm que assumir contigo, porque Não, quando sim, acontece, isso sim. quando Isso acontece sim. com as Exato. outras pessoas é igual. É igual, exatamente. Pois, vamos todos Yeah. gerir, mas Estamos todos no mesmo barco. quer dizer, eu reconheço o erro, sei que não foi coisa, eu vou fazer o extra agora para poder Exatamente. remediar e tudo mais. Exatamente para passar o exemplo, que não é sempre na mesma proporção, porque eles também dizem, não, mas o chefe, e aqui... nós temos que falar agora da cultura de trabalho, que o endeusamento do chefe, que às vezes tu não pedes, mas é consequência da cultura de trabalho, que tu às vezes dizes, não, vamos tomar decisão juntos, e eles ficam tipo, não, seu chefe, fala tu, e cria outros temas. Com o tempo, né? É. Olha aqui, tivemos aqui uma conversa muito pô, boa. eu ia dizer isso, meu. Pô, Vai ter que ter tempo parte 2, voa, parte tempo 3. voa. Nós dizemos sempre isso porque é uma viagem sempre muito enriquecedora. Obrigado, A gente obrigado. aprende bastante com as pessoas que cá vêm, Igualmente, partilham a vossa igualmente. experiência, partilham com nossos internautas muito conteúdo, muito insight que pode realmente transformar muitas vidas, porque às vezes ouvirmos um determinado conhecimento e a gente pega naquilo, consegue aplicar no nosso dia a dia, realmente transforma e faz com que coisas maravilhosas aconteçam. Nós geralmente temos duas últimas perguntas. Eu gostaria de fazer-te uma delas, o Edson vai fazer-te a outra, que é, como é que tu te vês daqui a 10 anos? Ou seja, como é que o Kiko vai estar daqui a 10 anos? Em todos os aspectos, familiar, negócio, o que é que tu projetas para ti mesmo? De negócios, é pedir muito, sei como Edson, não? Não, É negócio, não? Isso é Ok, rápido. deve ser Tu também, rápido, né? Kiko, Não, isso além também disso, não- além Kiko, disso. isso também não é nada coisa. Sabes que isso aqui é rápido. O Kiko está aqui a falar, o Kiko também é quente, malta. Atenção. Nada. Essa cabeça é Daqui a 10 muito anos, inteligente. olha, o que me, o que me motiva a estar no empreendedorismo ou a trabalhar por conta própria é o mesmo motivo da 12 anos atrás. Ter tempo. Eu gosto de ser dono do meu tempo. E ter tempo não é porque quero estar na praia ou não é... eu quero ter a liberdade de, se tiver que ficar no escritório até as 22, 3 da manhã, como já aconteceu, eu fico. Se tiver que decidir não ir trabalhar e ir ficar na praia, eu fico. Se tiver de se largar tudo porque tenho de dar atenção às minhas filhas, eu vou fazer isso. O motivo sempre foi o mesmo. Eu gosto de ter tempo. E se tiver que amanhã ter menos ou ganhar menos para poder garantir que eu tenho o tempo e a qualidade, eu vou sempre preferir o tempo. E só por isso é que eu nunca... E eu vejo várias vezes que fiquei incentivado a procurar, a pôr o currículo, como se diz. Então, daqui a 10 anos, gostaria de me ver ainda a ter tempo, e se calhar com mais qualidade, e se calhar numa outra posição de poder passar um testemunho ou informação a outros e poder auxiliar outros a dizer, olha, há aqui um caminho que pode ser bem feito. Para todos podemos construir aqui uma coisa mais bonita. Então, mais sucedido, com uma empresa mais estável, com mais trabalhadores,
Com mais tempo, com mais tempo. Ok, espetáculo. Yeah. A outra não é bem pergunta, como o Fábio quis dizer. A outra é: qual é a mensagem que tu deixas para os nossos internautas? Empresários. Empresários, Aspirantes, aspirantes a empresários. Olha, eu estou a ler agora um livro que é de John Keller, chama-se A Única Coisa. Acho que agora é um livro muito famoso, está muita gente a ler. E tem sido bastante revelador para mim, porque durante muito tempo eu estive numa posição de apagar fogos. Então olha, tem ali um problema, vai resolver, tem um problema, e tu quase não tens tempo para perceber para onde é que estás a ir. Tu vês um caminho, começas a seguir, mas volta e meia estás constantemente a apagar fogos e depois estás a tentar fazer multitasking de muita coisa. E a única coisa é uma pergunta que eu hoje já faço a mim mesmo de manhã: qual é a coisa mais importante que eu posso fazer hoje que vai melhorar tudo o resto? E é uma pergunta que eu hoje tento fazer todos os dias de manhã quando chego ao trabalho. O que é que eu tenho que fazer hoje? Qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer hoje que vai facilitar ou melhorar todo o resto do meu dia? E o que eu posso, se calhar, passar por mensagem é: tentem pôr o vosso coração num sítio só, de cada vez. Então, se vocês vão dedicar-se a um negócio, entrem com tudo. Mesmo que apareçam outras oportunidades, agora já nem tanto, mas quem está no mercado há mais de 10 anos ou para quase sabe que estavas a vender sapato e rapidamente apareceu o business da camisa, e depois apareceu o business do cinto, e depois até apareceu o business do cimento, e tudo era lucrativo e tudo era bom e tudo mais. Mas hoje já não estamos nisso. Então foquem numa coisa, sejam realmente muito bons nessa coisa, que a primeira consequência de tu seres bom em alguma coisa é ter dinheiro. O dinheiro é a primeira consequência de tu seres bom em alguma coisa. Então, acho que se todos formos bons em alguma coisa, teremos muita gente boa em muita coisa e podemos criar aqui um bom ecossistema de trabalho. Uau, Perfeito. perfeito. Espetacular. Kiko, um grande programa, muito obrigado Muito pela obrigado, tua presença. Kiko. Obrigado. Por teres vindo. Conta já com o próximo convite para a parte 2 até Estaremos cá parte 6. com novidades, com novos Parceiro, projetos, na parte com novas dois tens que coisas. pagar aí um bom almoço. E traz as bolachas. Não, vou trazer as bolachas, as minhocas. vou trazer as minhoquinhas, os torradinhos e tudo isso, e Pois, vamos ter aqui uma E a coisa boa. gingubinha. A gingubinha também, a gingubinha, nova gingubinha. Tá fixe, vá. Obrigado. É isso, meus queridos. Muito obrigado pela vossa audiência. Obrigado por estarem até agora, até o final do programa. Já sabem, deem o vosso like, compartilhem o link com o máximo de amigos possíveis, espalhem nos grupos, deem a conhecer, falem sobre o nosso programa na mesa, nos escritórios, em todo o sítio. Compartilhem, já sabem, e obrigado por tudo. Tchau. Obrigado. Força. Tchau. Tchau.